Sabe, é incrível pensar como um texto de milhares de anos atrás pode, ainda hoje, nos dar um mapa, um guia bem claro para uma vida com mais sentido. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Mergulhar na sabedoria de Provérbios 22 e extrair lições que nunca saem de moda. Então, para a gente entender bem essa sabedoria, vamos dividir nossa conversa em 4 partes, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre o valor do nosso caráter. Depois, como a gente se relaciona com os outros. Aí a gente entra na importância de ser prudente nas nossas ações. E por fim, a gente pensa no legado que a gente deixa. Olha, antes de mais nada, tem uma ideia central aqui, que é a base de tudo que vem depois. A ideia é simples, mas poderosa. Um bom nome, uma boa reputação, isso sim tem valor, muito mais do que qualquer grana. Beleza, partindo dessa ideia principal, o texto começa a cavar mais fundo, sabe? Ele vai mostrar o que realmente importa, colocando a integridade de um lado e a busca por riqueza do outro. Olha só que interessante esse contraste visual. De um lado, você tem a riqueza. O texto fala que ela é tipo volátil, sabe? Pode criar asas e simplesmente sumir. Já do outro lado está a integridade. Ela é representada como algo firme, com raiz, algo que dura. A mensagem aqui é super clara, né? O que a gente constrói no nosso caráter, isso fica. Fica muito depois que o dinheiro e os bens vão embora. Ok, então se a gente já entendeu que o caráter é a base, o próximo passo é ver como isso funciona na prática no nosso dia a dia. Ou seja, como essa integridade aparece nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com as pessoas. E o ponto de partida para qualquer relacionamento saudável, segundo o que a gente está vendo aqui, é um senso de igualdade muito forte. A ideia de que todo mundo, seja rico ou pobre, tem a mesma origem, isso nos força a olhar para além das aparências, né? Enxergar o valor que cada pessoa tem, por si só. E não é só sobre como tratar os outros, não. O texto também dá um conselho bem prático de autoproteção. Basicamente, a gente precisa ser seletivo com quem anda. Porque, querendo ou não, as pessoas ao nosso redor moldam quem a gente é, pro bem e pro mal. E o motivo para essa seletividade ser tão importante está bem aqui. Conviver com gente negativa não é algo que não afeta a gente. Pelo contrário, a gente acaba aprendendo os jeitos errados e isso pode virar uma verdadeira armadilha para a alma, minando nosso caráter por dentro. Certo, mas não adianta só ter um bom caráter e escolher bem as amizades. A sabedoria de verdade aparece e é na prática, sabe? Nas ações prudentes e nas decisões que a gente toma todo santo dia. E a prudência é simplificada aqui de um jeito bem direto em 2 passos. Primeiro, ter a capacidade de prever o perigo, de enxergar o mal lá na frente. E segundo, ter a sabedoria de se afastar dele. É como se fosse uma vigilância constante, tanto moral quanto espiritual. E essa ideia de prudência cai como uma luva na nossa vida financeira, né? O alerta aqui é contra se meter em dívidas e compromissos irresponsáveis. Porque isso não só leva à ruína financeira, mas pode acabar com a nossa segurança e com aquilo que é mais essencial pra gente. Mas ser prudente não é só ficar fugindo do que é ruim, não. Tem um lado positivo também, que é o compromisso com a excelência, com a dedicação no trabalho. A ideia é que a forma como a gente trabalha, isso diz muito sobre quem a gente é. Tá, e no fim das contas, qual o resultado de uma vida guiada por tudo isso? Pelo caráter, por relacionamentos sábios, por ações prudentes? Bom, a resposta está no legado que a gente constrói. E aqui o texto traz uma ideia que parece um paradoxo. Diz que a humildade e o respeito a Deus, isso não leva à falta, mas sim a um tipo de riqueza, honra e vida muito mais profundos. É uma virada de chave, né? O foco sai do acúmulo de coisas e vai para o cultivo de valores que, no final, trazem um retorno muito maior. E esse legado se apoia em 2 pilares bem fortes. O primeiro é a generosidade. Não só ajudar quem precisa, mas também se recusar a explorar os mais fracos. E o segundo é passar o conhecimento para frente. Garantir que essa sabedoria não morra com a gente, mas que continue ajudando a próxima geração. Então fica bem claro que o verdadeiro legado não está nas coisas que a gente junta, mas nas sementes de caráter que a gente planta nos outros. É o investimento na formação de quem vem depois, criando um ciclo positivo que continua. E para fechar, todos esses pontos se conectam. O objetivo final de toda essa sabedoria é fazer a gente mudar o foco da nossa confiança. É parar de confiar só em si mesmo e passar a confiar em uma força maior, reconhecendo que existe uma orientação que vem de cima. E assim, esse roteiro tão antigo, construído em cima de caráter, sabedoria e prudência, continua nos desafiando.
Ele nos obriga a perguntar, no mundo que muitas vezes valoriza o que é rápido, o que é superficial, qual desses princípios atemporais a gente mais precisa resgatar na nossa própria vida hoje?